Fala, doutor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à aula de hoje. Lembrando que este canal ele tem como intuito fazer você, dentista, alcançar a meta de atender pacientes particulares todos os dias. O meu nome é Messias Neto, sou gestor de tráfego para dentistas e clínicas odontológicas há mais de 3 anos e tenho ajudado diversos dentistas com essas dicas todos os dias, tá bom? O conteúdo de hoje vai ser esse aqui. Por que esse tipo de conteúdo, e eu já vou mostrar para vocês qual é o tipo de conteúdo, não permite que eu atenda todos os dias, tá bom? E para a gente começar a falar disso, eu primeiro gostaria de passar para vocês quais são os tipos de conteúdo, os formatos de conteúdo. Então, vou pedir aqui para o meu editor colocar aqui para vocês alguns dos tipos de conteúdo, né, que são geralmente comuns dentro da comunidade de dentistas que estão começando a querer dar os seus primeiros passos no marketing. E é muito comum você ver esses tipos de posts. Mas eu quero falar para você uma coisa, que esses tipos que eu acabei de mostrar para você, ele não é um tipo que de fato dá certo. Então, por que esse tipo de conteúdo não permite que eu atenda todos os dias? E para a gente falar melhor sobre isso, com mais base a respeito disso, eu gostaria de passar para vocês, em primeiro lugar, os tipos de posts que existem. E lembrando que é o seguinte, nós vamos falar agora sobre os tipos, mas além do tipo de post que existe um formato em específico. Por quê? Porque esses posts que eu acabei de passar para vocês, eles se referem a um formato em específico que não converte em pacientes. Ou seja, se você usar isso daí, você não vai atender pacientes. Isso, pelo contrário, faz atrapalhar os pacientes. Então, a aula de hoje nós vamos falar tanto sobre os tipos como os formatos de post, tá ok? Então vamos para a aula. Para a gente começar a falar a respeito disso, como eu falei, nós vamos dizer agora a respeito de quais são os principais tipos de post. Para a gente falar a respeito dos principais tipos de post, nós temos que entender que todos os posts que existem, né, as maneiras de se postar algum tipo de conteúdo na internet, ele tem como função principal comunicar uma informação para um paciente. E essa informação, ela quer dizer muito a respeito sobre qual é o estágio que esse paciente se encontra. Como assim estágio? O estágio de consciência, né? Qual é o nível de consciência que esse paciente se encontra quando vê aquela publicação. Por exemplo, quando a gente faz um tipo de oferta para um paciente, uma oferta é você, de fato, pegar uma informação, né, um produto ou serviço, né, e a gente transforma isso aqui numa informação, e oferta para o paciente. Ou seja, nós estamos oferecendo esta condição para o paciente. Quando a gente pega essa condição e oferta para o paciente, oferece para o paciente, nós estamos subentendendo que este paciente ele tem um nível de consciência que ele entende o que eu estou oferecendo e além de entender o que eu estou oferecendo, ele também está suscetível a comprar aquilo que eu estou oferecendo. Diferentemente de um post que vai ser também uma informação ou um serviço ou produto que eu gero, por exemplo, um depoimento. Um depoimento ele já é de fato para o ofertar? Pode ser que não. Por quê? Porque o depoimento vai ser uma pessoa falando da transformação que este produto ou serviço gerou na vida dessa pessoa. Então, quando eu gero um depoimento, ele é muito mais para uma pessoa que ainda não está totalmente decidida a comprar aquele meu serviço. Então, esses tipos de posts, eles estão linkados ao nível de consciência do nosso consumidor, que no caso é o nosso paciente. Então, para entender isso, nós vamos falar aqui os principais tipos de posts que existem. E para você nunca mais esquecer, para você acordar, nós vamos lembrar dos principais tipos de post da seguinte maneira, com um acrônimo de ACORDE. Então, para a gente acordar e saber agora quais são os tipos de post, nós vamos lembrar de ACORDE. A letra A, ela serve para nos lembrar da razão pelo qual a gente posta conteúdo nas redes sociais. Muita gente se confunde e pensa que os posts nas redes sociais eles estão voltados para um fim de venda. Mas perceba bem o que eu acabei de falar. Os posts nas redes sociais, ou seja, não é o post numa rede de venda, é uma rede social.
Então, a rede social, ela serve para nós interagirmos e dentro desse social, dentro dessa sociedade ali, nós temos a venda também. Mas quando a gente chega querendo vender logo de cara, não dá certo. Então, a letra A, ela serve para nos lembrar que existe uma divisão e que esses formatos de posts, logo abaixo do A, eles servem para nos gerar a autoridade. Correto? Conseguiram entender? Então, a finalidade do post não é apenas a venda. De maneira geral, a funcionalidade que serve para nós postarmos todos os dias é para que nós possamos gerar autoridade e que os pacientes possam nos reconhecer como pessoas muito boas, como pessoas de fato de confiança, ou seja, nós estamos gerando valor para esse paciente, tá ok? Logo após, nós temos o primeiro tipo de post, tá? Eu estou falando do primeiro, mas ele não tem uma ordem específica, tá bom, gente? Então, o primeiro tipo aqui que eu vou apresentar para vocês é o comunicado. O comunicado, ele é aquele tipo de post que é usado, como o próprio nome já diz, para a gente comunicar apenas uma informação. E aí, lembra dos níveis de consciência? Vamos pensar, para qual tipo de pessoa serve um comunicado? No mínimo, esse tipo de pessoa que vai ler o comunicado e sofrer a influência desse comunicado são pessoas que estejam já interagindo com o meu conteúdo, né? Veja bem, se eu coloco que eu vou fechar dia 20, 21 e 22 no carnaval, uma pessoa que não me segue, esse tipo de comunicado não vai importar para ela. Por quê? Porque ela não interage com o meu conteúdo. Ela não se importa com o fato de eu fechar ou não. Já uma pessoa que estava querendo agendar, uma pessoa que é meu seguidor, uma pessoa que consome ali o meu conteúdo, consome meus serviços, esse comunicado não vai ser de fundamental importância para ele? Com certeza, porque ele poderia estar se programando para falar assim, não, no feriado eu vou lá fazer uma consulta, no feriado eu vou lá fazer um clareamento. Mas o que acontece? O que acontece é que, como essa pessoa viu o comunicado e percebeu que esse comunicado estava falando com ela, estava passando de fato uma informação, então ele falou, tudo bem, entendi. Então, o comunicado, ele é para um nível de consciência mais próximo. É uma pessoa que já interage com você, tá ok? Logo após isso, nós temos a maneira de postar voltado para a oferta. E esse daqui, você tem que colocar uma estrelinha do lado. Sabe por quê? Porque esse é onde as pessoas mais confundem. Como assim, Messias? Vamos lá. Na grande maioria, 98% dos dentistas, eles não fazem nenhum tipo desses posts aqui. No máximo faz a oferta e depoimento. Mas a grande maioria trabalha apenas com oferta. Por quê? Isso está errado. Primeiramente, a oferta, ela serve, como eu falei anteriormente, ela serve para a gente pegar um produto ou serviço, transformar este produto ou serviço numa informação e nós oferecermos para um paciente. A partir do momento que a gente oferece para um paciente um produto ou serviço, essa pessoa que está vendo a gente, ela vai ter que estar suscetível a comprar. Imagina só, lembra daquela alusão de macaco que é banana? Imagina que eu pego uma banana e ofereço para um leão, por exemplo, que nem come frutas. Ou seja, o que vai servir essa oferta se eu estou oferecendo para as pessoas erradas? Se eu estou oferecendo para uma pessoa que não está ainda preparada para ouvir. Entende? Então, por que eu digo para você colocar uma estrelinha? Porque a oferta, usada da maneira errada, ela é totalmente prejudicial dentro do seu consultório. Por quê? Porque você vai estar oferecendo banana para leão, para uma pessoa que não vai comprar de você. Então fica aquele tipo de marketing, fica aquele tipo de publicidade exagerada. Parece que você quer enfiar a goela abaixo da pessoa. E isso não é interessante. Lembra dos posts que eu mostrei? Aqueles posts, eles conotam pra gente uma sensação de oferta, como se a gente sempre quisesse vender, não importando com a pessoa. Ou seja, a gente não faz comunicado,
A gente não entende a pessoa. Ali é um perfil que só quer vender. Não fala com pessoas, não se comunica diretamente, não entende as dores, só quer vender a todo custo. Então a oferta, ela é muito boa, mas ela pode ser também muito prejudicial se você usar da maneira errada, tá bom? O próximo, ele também é muito interessante de se usar e o próximo é o relato. O relato de caso. Como assim relato de caso? O relato de caso é aquele tipo de post, não é o antes e depois. Ele é o tipo de post que nós vamos usar para você, dentista, pegar um caso que você já realizou e relatar ele. Por que que nós precisamos relatar os casos que já foram feitos? Por quê? Porque no relato de caso você eleva a sua qualidade técnica. Ou seja, ele é um conteúdo técnico. Por quê? Porque você está provando para a sua audiência que você é muito boa naquilo que faz e que você sabe explicar isso para uma pessoa leiga, uma pessoa que não é um outro dentista. Então, nesse relato de caso, você vai explicar minuciosamente todos os detalhes. Que detalhes são esses? Detalhes do tipo, olha, a dona Francisca, paciente de reabilitação, veio até nós no consultório com a queixa que a sua prótese estava caindo, que ela não conseguia sentir mais segurança ao sorrir, ao comer, ao mastigar. No entanto, essa mal adaptação da prótese se deu ao fato da dona Francisca ter emagrecido demais. E nesse processo de emagrecimento ela acabou perdendo osso, né? Acabou perdendo rebordo gengival. Então, a partir daí, a prótese não conseguiu mais se adaptar de fato a ela. Tendo como procedimento que de fato pudesse solucionar os problemas da dona Francisca, seria interessante ela fazer um implante. E aí você vai explicando minuciosamente, de maneira que uma paciente que esteja sofrendo com as mesmas condições que a dona Francisca, porque você, dentista, você deve saber que essas condições são comuns. Mas as pessoas pensam assim, agora eu vou ter que ficar banguela pro resto da vida. Ou seja, tem pessoas que não têm o nível de consciência de que este problema pode ser solucionado. E aí você vai estar mostrando uma oportunidade para essa pessoa, para esse paciente, de a partir de um relato de caso, ela se interessar por aquele serviço. Então, o relato de caso, ele é muito importante nesse processo. Por quê? Porque ele gera a sensação de você estar passando uma oportunidade, porque ele gera a sensação de você estar mostrando uma oportunidade para esse paciente. Então, o relato de caso, ele é muito interessante nesse serviço. Já o nosso próximo tipo de post é o depoimento. O depoimento, ele serve para, como eu disse anteriormente também, você pegar uma pessoa que realizou um serviço com você e ela vai falar sobre as qualidades, sobre a transformação que aquele serviço fez na vida dela. Então, é muito interessante o depoimento, por quê? Porque existe um fator muito interessante quando se fala de autoridade, que é muito mais relevante uma pessoa falar de você do que você mesmo falar de você. Ou seja, todos esses aqui são importantes para gerar autoridade, mas se outras pessoas falam de você, nossa, é totalmente superior a esse daqui. E aí você deve estar se perguntando, então eu vou fazer oferta e depoimento, já que os outros não são importantes. Não, não faça isso, não cometa esse erro, porque todos se complementam. O que eu quero dizer é que no depoimento, o que você já estava realizando de maneira muito eficaz se torna cada vez melhor pelo fato de outras pessoas estarem falando de você. Então é muito importante ter depoimentos, né? Peça dos seus pacientes que eles retornem até o consultório para que possam realizar esses depoimentos, tá bom? Já no nosso último tipo de post, ele é muito importante também e ele é o entretenimento. Por quê e como fazer o entretenimento? Bom, o entretenimento ele deve ser usado, como o próprio nome já diz, para gerar uma reação cômica no nosso paciente. E por que eu devo intercalar esses tipos de posts na minha rotina, né, semanal, mensal de postagens?
Vou te explicar o porquê. Porque o entretenimento, ele não é um entretenimento propriamente dito de maneira aleatória. Ele deve ser um entretenimento que deve ser usado com fim de educação. Ou seja, nós vamos pegar alguma maneira, né, alguma forma de passar uma informação para um público mais aberto sobre uma causa, sobre algum problema. Por exemplo, no momento que nós gravamos esse vídeo, há poucos dias atrás foi o carnaval. E eu vi muitos dentistas fazendo posts de entretenimento voltados para o carnaval, de alerta. Ou seja, era um entretenimento falando que o pessoal ia beijar tudo, e aí aparecia a boca toda suja, toda cheia de feridas, porque pode ser uma doença ocasionada pelo carnaval. Então, foi um entretenimento, as pessoas riam, ficavam ali brincando, mas era um conteúdo relevante, ou seja, que alertava sobre um problema. Esse entretenimento, ele deve ser sempre voltado com um fim educacional, tá bom? Então, não pode ser apenas uma dancinha aleatória do TikTok, tá ok? Que também é um tipo de entretenimento. Mas como a gente está falando de tipos de posts que nos levem a atender mais pacientes, nós podemos fazer dessa maneira. Entretenimento com fim educacional, tá bom? É muito importante você ter dentro da sua rotina de posts. Agora que a gente entendeu quais são os tipos de posts, eu gostaria de falar com vocês aonde as pessoas mais confundem a respeito desses posts. Como usar, qual é o momento certo de usar, o que eu devo fazer. Eu já entendi agora que existem esses modelos de posts, mas como é que funciona isso daí? Eu ainda não entendi direito e eu acabo me confundindo. Bom, o que as pessoas se confundem é exatamente o que eu vou explicar melhor agora para vocês. Lembra dos níveis de consciência? Então, dentro aqui eu tenho níveis de consciência diferentes. Então, eu tenho pessoas quentes, né? Eu tenho pessoas mornas e tenho pessoas frias. Essas pessoas quentes são aquelas pessoas que estão suscetíveis a você chegar lá e fazer uma oferta para ela. As pessoas mornas, elas ainda não tomaram de fato uma decisão, estão procrastinando. Ela já sabe ali mais ou menos sobre como é que funciona, mas ainda não entendeu de fato, ainda tem dúvidas sobre, sei lá, facilidade de pagamento, como é que funciona, quanto é o valor, enfim, ela não se decidiu ainda. E as pessoas frias são aqueles tipos de pessoas que talvez nem saibam que existe uma solução para elas. E aí entra a questão de você mostrar para elas que existe uma solução, tá? E aí, o que as pessoas mais se confundem é que, na grande maioria, eles querem usar a oferta como principal maneira de post para agradar os 3 níveis de consciência. E isso é uma coisa muito errada. Por quê? Porque, como eu falei, você vai estar vendendo banana para leão, né? Então, a pessoa morna pode até comprar ainda, mas a pessoa fria, que é o maior público, ela não vai comprar. Entendeu? Então é necessário e é a sua função trabalhar com esses tipos de post para que a gente possa gerar a migração. E essa migração ela acontece assim, ó. Você trabalhando com entretenimento, depoimentos e relatos de casa, esses 3 aqui, eles geralmente são usados para pessoas frias e pessoas mornas. Como assim? Vamos lá. Como é que eu posso usar um depoimento, um relato de caso e um entretenimento para a pessoa fria? O relato de caso é aquele ponto lá que eu comentei que uma pessoa que nem sabe que existe uma solução, ao ver um relato de caso e ter a mesma situação, a mesma queixa, ela pode verificar, existe uma solução. Então, o relato de caso, ele é muito válido para pessoas frias. Já um depoimento também é válido, porque no depoimento a pessoa vai falar a respeito das queixas dela também. E vai falar que ela foi transformada, que ela é uma pessoa transformada após realizar o serviço. Então, muito interessante também. Já o entretenimento com fim educacional pode atingir muito mais em cheio as pessoas frias. Ou seja, o principal que atinge pessoas frias é um entretenimento com fim educacional. Porque, como eu disse, o maior público é de pessoas frias. Então, o entretenimento ele atinge mais pessoas também. Então, o entretenimento ele pode ser usado com um fim muito interessante para que essa migração aconteça. Ou seja, uma pessoa que lá usa prótese, como foi o exemplo que eu dei, ela nem sabe que existe uma prótese, não sabe que existe essa função. E aí você pode gerar um entretenimento, né, sei lá, através de filtros que aparece você banguelo e tudo mais. E você pode gerar um entretenimento para mostrar que existe uma solução.
Esse tipo de conteúdo, ele tem uma facilidade de engajar e de viralizar muito maior do que um conteúdo mais específico. E por conta disso, essa pessoa que viu pela primeira vez, que sabe agora que existe uma solução para ela já não é mais uma pessoa fria, que não sabe de nada. Ela é uma pessoa morna que já tem um pouco de consciência sobre aquilo que pode solucionar o problema dela. E aí, entra depois, novamente, os relatos e os depoimentos. Os relatos e depoimentos, ele também tem total função no processo de migração para pessoas quentes. Ou seja, era um relato, era um depoimento que poderia estar fazendo aquela pulga atrás da orelha para passar a pessoa de morno para quente. Então, isso é muito importante. Agora que a pessoa está quente, a gente trabalha com ofertas. Então, essa é a logística que muitas pessoas confundem e querem fazer apenas oferta. Então, isso aqui, a oferta para todos os públicos, ela está errada. Não faça mais isso. Tá ok? Então, agora que a gente entendeu que não é assim que se faz, né? Não é colocando oferta, não é querendo colocar uma promoção goela abaixo de cada pessoa, não é querendo vender banana para leão, a gente vai entender agora quais são os principais benefícios de trabalhar isso da maneira correta. Tá ok? E quando a gente fala sobre isso, qual é a melhor realidade que pode acontecer ao eu trabalhar os posts da maneira correta e do formato correto, entra a questão de você atender todos os dias pacientes particulares, gente. E essa é a função. Porque a partir do momento que nós começarmos a trabalhar isso daqui de maneira perfeita, de maneira seguindo à risca tudo isso que eu falei, ou seja, nós vamos ter uma realidade de produzir conteúdos de entretenimento voltado para pessoas frias, ou seja, nós vamos começar a ter uma rotina de sucesso. E como é que funciona essa rotina de sucesso? É você trabalhar seguindo à risca todos os tipos de post. Então, vamos lá, desde o início. Oferta, eu vou trabalhar para públicos quentes. E se a função é atender todos os dias, gerar autoridade, mas no fim a gente quer atender, eu tenho que fazer mais oferta dentro da minha rotina de postagens. Por quê? Porque os outros tipos de posts vão alimentar o meu público de pessoas quentes, tá ok? Logo depois vem o relato de caso. Já o relato, ele é mais usado para pessoas mornas e para pessoas frias. E o relato, ele também deve ter uma frequência interessante, certo? Por quê? Porque nessa frequência de relatos, e aqui eu vou incluir também o depoimento, ou seja, o relato e o depoimento ele serve tanto para pessoas mornas como frias. E aí eu vou permitir que exista a migração, ou seja, de pessoas mornas e frias, elas se tornem quentes. Já o entretenimento, ele é usado para pessoas frias. E eu devo ter uma frequência menor, para que haja a migração para pessoas mornas. Então, você deve organizar a sua rotina de postagens dessa maneira. Ou seja, entretenimento com uma menor incidência, mas é sempre importante ter. Por quê? Porque a pessoa que estava fria, ela teve consciência através de algo cômico e engraçado, mas gerou consciência nela. E aí ela automaticamente se torna uma pessoa morna, né? O depoimento e relato também serve para pessoas frias. Podem sofrer consequência, né? Pode sofrer influência para uma pessoa fria ao enxergar ali um relato e tudo mais. Mas ele é muito mais eficaz para pessoas mornas, que estão precisando apenas de uma decisão, de algum detalhe para fechar. E um relato de uma outra pessoa falando de você, ou então um relato que você está mostrando detalhadamente como foi feito, como é que funciona a sua consulta, é muito interessante para que essa pessoa tome a decisão e ela se torne quente. E a partir do momento que esse se torna quente, a gente oferta para ela e ela consequentemente vai fechar. Por que essa é a rotina do sucesso? Porque a ordem de compra, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro as pessoas te conhecem, ou seja, o C aqui. Depois elas
gostam de você, depois elas confiam em você e, por último, elas compram. Então, é muito interessante que você respeite isso daqui. As pessoas vão conhecer, gostar, confiar e depois comprar de você, tá bom? Por isso que é preciso eu trabalhar nessa rotina. Se eu, como dentista, não tenho essa rotina, eu vou estar atrapalhando as ordens. Eu vou estar fazendo exatamente isso daqui, que não deve ser feito. Eu vou estar oferecendo banana para um maior grande público de leões e não de macacos que vão estar sujeitos a comprar de mim. Então é muito importante que a gente trabalhe essa rotina do sucesso de maneira eficaz. Entenderam? Então, trabalhar isso daqui de uma maneira, de uma logística certa, te permite atender muito mais durante os dias. Então, permite que você atenda todos os dias pacientes particulares. E o interessante nisso, e eu vou contar uma história agora para você, é o seguinte, é que, como eu falei, a grande maioria, ela trabalha nisso daqui. E aí o que acontece é o seguinte, né? Você é diariamente enganado. Porque imagina só, você teve a consciência de que você precisa trabalhar a sua imagem, a sua presença no digital de maneira mais eficaz. E aí o que acontece? Qual é a brilhante ideia que você vai ter? Você vai falar assim, eu vou ter aqui uma ideia, né? Que é uma lâmpada, tá, gente? Eu vou ter aqui uma ideia de contratar uma agência de marketing. Então, uma agência. E aí o que ele vai fazer? Tu acha que a agência, ela sabe disso daqui? Ela não sabe. Na grande maioria, as agências têm uma ideia pronta, né? Uma fórmula pronta, uma fórmula mágica que elas te vendem, mas elas não sabem de fato a ideia, a logística de um dentista. Então, o que acontece? Ele vai trabalhar ofertas. Ele vai trabalhar aqueles tipos de post lá que eu te mostrei no início. Então, na grande maioria, você vai enxergar que isso é muito mais fácil você contratar uma agência e pedir para que eles façam vários posts lá para você. É muito mais fácil do que você chegar, gravar conteúdo, mostrar os diversos tipos de posts. É muito mais fácil. Só que, na grande maioria, que você contrata uma agência de marketing, você não tem resultado. Por quê? Porque eles querem aplicar uma fórmula pronta dentro de um serviço médico. Lembra aqui do nosso passo a passo? Conhecer, gostar, confiar e comprar? Isso daqui, para uma caneta, para um pincel, pode ser feito com oferta direta. Eu não preciso fazer um depoimento de uma pessoa que usa o pincel, eu não preciso de um entretenimento, nem um pouco de um relato de caso. Agora, serviços que são serviços médicos odontológicos, é claro que precisa. Uma pessoa para conhecer, gostar e confiar e comprar um pincel, dura o quê? 10 segundos? A pessoa olhou, tá precisando, comprou. Uma pessoa chega lá e fala assim, olha, quero fazer um implante. Não, é preciso confiar no seu serviço. Você vai estar ali fazendo uma cirurgia nessa pessoa. Então, o que você tem que entender é o seguinte, a melhor pessoa que pode trabalhar a sua imagem, a melhor pessoa que pode trabalhar os seus posts, a sua presença digital, é você mesmo. Não importa. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem você. Essas pessoas não conhecem a real sentido de postar isso daqui e trazer um paciente que não seja um leão. E eu vou estar oferecendo uma banana. Eu quero trazer um paciente que esteja vinculado a mim. Um paciente que esteja engajado ao meu serviço. Entende? E esse tipo de coisa de agência, esse tipo de serviço de agência, ele não é tão eficaz. Por quê? Porque ele vai trazer apenas oferta. Você vai atender, você vai conseguir algum resultado com a agência? Vai. Por quê? Porque existem pessoas quentes. Mas a maneira inteligente de se fazer, que é sempre estar enchendo de pessoas quentes, é muito mais interessante. E eu não sei se vocês conseguiram de fato entender o que eu quis passar, mas quando eu falo sobre a migração e por que ela é tão importante, é o seguinte. Porque imagina, uma pessoa que nem sabia da solução, ela está fria aqui. Ela soube por você que existia uma solução. Mas ela não estava uma pessoa morna, porque ela falou, eu não vou decidir agora, eu já vou fazer isso daí, esse procedimento.
E aí, dessa pessoa morna, também você conseguiu convencê-la a se tornar uma pessoa quente. E aí, depois disso, agora ela vai e fechou com você. Me diz aí, qual é a pessoa que é mais fiel a você? É uma pessoa que veio lá de trás, foi educada por você, e a partir de agora é seu paciente? Ou uma pessoa que simplesmente é aleatória que viu lá uma oferta? Entende? Então, trabalhar dessa maneira permite que, no final de tudo, né, além de todos esses benefícios, permite um efeito que acontece dentro do marketing, que é chamado de efeito bola de neve. Ou seja, esse efeito bola de neve, ele permite que uma pessoa que foi educada, ela indique outra pessoa, e indique outro, indique outro, indique outro e indique outro. Ou seja, no final, uma pessoa que levou, sei lá, um mês para ser educada, a partir da indicação dela para uma pessoa também que não sabia disso, mas por ela ter influência sobre essa pessoa, ser uma pessoa conhecida, uma pessoa do bem, ela foi e permitiu que esse processo todo, que talvez demoraria um mês, 2 meses, enfim, dependendo do que você está oferecendo, aconteça imediatamente. Por quê? Porque essa pessoa confia nessa outra pessoa. E aí você vai ter uma rede de conectados de pessoas indicando outras pessoas. Então, trabalhar isso de maneira eficaz, essa rotina do sucesso, ela de fato vai permitir com que você atenda todos os dias pacientes particulares. Porque você vai criar uma rede de conectados, uma rede de pessoas que vão defender você, vão fazer o marketing por você. Então, entender sobre os modelos de posts e os tipos de posts que mais permitem com que eu atenda todos os dias é fundamental dentro dessa jornada. Tá ok? Essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, colocar seu like aqui, ativar o sininho para que você sempre esteja atualizado sobre esse mundo do marketing digital. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.